Estamos aqui em Bariloche, no Cerro Catedral, e hoje a gente vai mostrar para vocês uma das pistas de esqui mais fáceis para os brasileiros virem e visitar. Aqui em Bariloche, o Cerro Catedral. A gente vai ver como é que funciona e vamos contar tudo para vocês. Vem com a gente, vivendo como Wagner e Cristina. No vídeo de hoje, vamos mostrar o Cerro Catedral, que é uma das estações de esqui mais acessíveis para brasileiros, não só pelo preço, mas também pela localização. Vamos mostrar os preços de ir por conta e com agência de turismo. Acompanhe com a gente. A gente veio até aqui de coletivo, a gente pegou o ônibus, o número 55. Ele sai de 1 em 1 hora. Ele tem duas linhas, com os dois com o número 55, uma vem por uma avenida, o outro vai por outra avenida. Se você quiser ter certeza que você vai pegar qualquer um dos dois, você tem que pegar a Rua Moreno em torno do número 400, aí você consegue pegar os dois. Só que se você vier num horário de pico, provavelmente ele já vai sair dali bem cheio. Então, se você quiser ter certeza que você vai sentado, vá até o terminal e pegue ele no terminal. E até a gente ficou surpreso que a gente não tinha todo o valor, achando que ia ser um valor menor, e ele saiu quase 200 pesos por pessoa, só a ida. Então, a gente agora não tem valor para voltar, a gente vai ter que achar um lugar para recarregar. A gente viu que o supermercado, andando um pouco mais afastado, parece que tem a recarga. A gente vai tentar. Na verdade, eu tive que pedir para alguém pagar para mim e dei o dinheiro, porque a gente só tinha valor para uma pessoa e meia. E o ônibus que deixa a gente é o 55. Primeiro fomos tomar um café e uma média luna para aquecer, e saiu por 1.100 pesos, que dá aproximadamente uns 20 reais. Olha, se você quiser vir aqui por conta própria, acho que o caminho mais correto é você ir primeiro na boleteria ali que é aquele lugar ali, um pouco depois do estacionamento, à esquerda do estacionamento. Aqui atrás de mim fica o estacionamento. Se vier de carro, ele fica bem próximo da entrada, onde compra os bilhetes e sobe pelo primeiro teleférico. Então, se você quiser vir um pouquinho entre o horário assim, de abertura até umas 11 horas, é mais tranquilo. Aqui atrás de mim fica a entrada, onde você compra a bilheteria, onde você tem acesso a um dos teleféricos, e mais para o fundo tem outras entradas, outros teleféricos também e outras pistas. Tem diversas dificuldades, desde o fácil ao médio ao difícil. O lugar é bem grande. Aqui é o estacionamento e logo aqui a entrada, e a bilheteria fica ali à esquerda, antes dessa torre aqui à esquerda. E aqui para você ficar um dia inteiro, aproveitar à vontade, são 9.900 pesos. Se você chegar depois das 13 horas, tem uns descontos, aí sai 8.600. Mas também tem outros passos que você consegue comprar, se você for pegar mais de um dia, 2, até 30 dias consecutivos, você tem um desconto. O desconto é pequeno, mas vai dando conforme o número de dias que você quer. Também um preço um pouco mais barato para iniciantes, que é 7.300 pesos, é um pouco acima de 140 reais. E aí você pode aproveitar o dia todo também aqui nas pistas de iniciante, que são essas aqui atrás de mim, que tem as esteiras rolantes, e tem algumas outras espalhadas pelo parque aqui, mas que são as mais curtas e as menos inclinadas. Então não são todas, mas sai mais barato. Você pode aproveitar o descontinho quando a maioria dos brasileiros que vem para cá, eu imagino que sejam iniciantes, e aí só paga 140 reais, mais ou menos, 7.300 pesos para você aproveitar o dia todo. Para seu ingresso, você vem aqui, pega essa filinha aqui, agora tá bem menor, mas no começo do dia tava bem grande. E aí você consegue entrar, pegar o teleférico para subir a montanha. Que o perigo de avalanche é o nível 3, não, o nível laranja deve ser algo mediano aí, no meio da escala, provavelmente. E aí, tá com medo da avalanche? Eu não, tô aqui embaixo. Ó, pelo que eu vi ali, ó, o verde é baixo, o amarelo é moderado e o laranja deve ser alto, provavelmente, pelo que dá pra ver. Deve ser de 0 a 10, então, sei lá. Então, a laranja é mais alto, provavelmente. Então tem um riscozinho. Tem um risco maior hoje. Aqui é a área mais central do Cerro Catedral, logo atrás da casa de informações, ali do lugar de central de informações, você tem a maior parte das aulas aqui. Aparentemente é mais aula de adulto, tem uma outra pracinha um pouquinho mais profunda onde fica mais as crianças. Aí você tem as aulas de patins, as aulas de esqui e de snowboarding. E mais pra frente ali tem várias áreas parecendo aquelas escadas rolantes aqueles esteiras rolantes de aeroporto, que vai subindo, que você consegue subir, e aí você tem as pistas mais básicas, eu acho, para nível fácil e iniciante. A gente achou que parece que as filas estão muito grandes, aí você acaba esperando um pouco para você fazer. Hoje a gente está numa segunda-feira, imagina isso no final de semana, deve ser pior, mas a gente justamente veio segunda-feira para ter uma experiência um pouco menos cheia. Mesmo assim, tem bastante gente, e principalmente nas filas ali das áreas iniciantes, muita gente para
aprender um pouco a esquiar e fazer o snowboard. Durante o inverno, você pode praticar tanto esqui como snowboard. São mais de 60 pistas para todos os níveis, e setores para principiantes e pistas e caminhos para intermediários e avançados. Na base tem a área Play Park, que é uma área para principiante com 7,5 de elevação. É um local para se familiarizar com equipamentos e movimentos. Tem também a área Snow Park, onde tem obstáculos e locais para saltos para todos os níveis. E 2 áreas na lateral da montanha para praticantes mais avançados, onde você fica mais livre para explorar a montanha. As áreas em verde são as pistas fáceis, a azul intermediária e vermelha difícil, e o preto é muito difícil. Nas outras estações do ano, o Cerro Catedral também está aberto e você pode fazer um trekking de 90 minutos de dificuldade média alta. Também utilizar o teleférico para ter vistas panorâmicas da montanha da Cordilheira dos Andes, da cidade e dos lagos. Também tem um local para gastronomia na montanha. A parte do iniciante ali é a esteira, onde o pessoal vai subindo aos pouquinhos. É bem lenta a esteira, parece. Mas eu acho que é lenta justamente porque as pessoas estão começando ainda e devem descer meio devagar, ainda com um pouco de receio. Isso aqui é o pessoal subindo nas esteiras. Tem esteiras até ali em cima. E aí tem o pessoal descendo aqui. Acabando descendo um. Mais umas pessoas descendo ali. Aqui é a parte de iniciantes mesmo. Lá no fundo fica uma parte mais de avançado, onde o pessoal desce umas inclinações bem maiores. Na parte iniciante aqui é onde fica mais cheio também, a gente percebe que tem filas gigantescas. Ó. Vou mostrar as filas aqui. Aqui tem 2 esteiras, se encontra com uma outra que estava ali do lado direito. Parece que vão relativamente para um lugar bem próximo. A gente vê aqui para a última, a mais distante do ponto onde para os estacionamentos, né, onde param os carros. Ela parece ser a mais íngreme, talvez, uma das mais difíceis e mais íngremes. E aí você tem o teleférico em cada um desses pontos. Pelo menos a gente viu uns 5, 6 teleféricos, pelo menos 4 funcionando, que aí te leva lá para cima para você descer esquiando. Passamos em várias lojas para saber quanto custa o aluguel de roupa e equipamento. Você pode alugar cada peça ou acessório individualmente, ou o pacote de roupa e o de equipamento separadamente. O lugar mais em conta que encontramos sai 3.500 pesos para alugar a roupa e 6.000 para alugar o equipamento completo. E você também pode contratar uma aula coletiva por 10.000 pesos. Passamos em uma agência no centro de Bariloche para comparar o preço de ir por conta com a excursão, lembrando que pagando uma excursão você vai em um ônibus mais confortável. E se você conseguir achar uma promoção como essa agência, pagando em dinheiro, o valor é bem próximo e dependendo da opção às vezes é até levemente mais barato. Esses valores são somente uma referência de preço e o valor é ajustado a cada nova temporada de inverno. Mas o que fomos fazer por lá? A gente foi só conhecer mesmo e saber como é que é para mostrar para vocês. Lá também tem diversas opções para refeições, com um preço mais elevado do que o centro de Bariloche, mas também encontramos o local mais em conta para comer por lá. E a gente, um pouquinho depois, voltando do ponto de ônibus, onde se pega o ônibus, onde se desce e volta, tem uma loja que aluga os equipamentos e as roupas também, e aí você, saindo pela portinha, você encontra aqui um lugar para poder comer. É um preço bom, né? Barato, nem caro, então dá para comer um lanche mais baratinho. Aqui as lojinhas aqui atrás são bem mais baratas. Super punch. O que você quer? Punch. O que é um pancho? Cachorro quente. Era um pancho? Pancho Villa? Então, A gente pegou aqui essa pomel, que é tipo uma laranjona assim. E eu pedi um super pancho, que é um hot dog grandão. E o Wagner pediu uma hamburguesa, que é um hambúrguer com queijo. Aí os dois, isso com as papas fritas, tudo deu 2.500. Esse aqui é o meu super pancho, o meu super hot dog, batatinha frita e o hamburguesa do Wagner. A batata tá bem gostosa, crocante, parece também. Boa. Salsicha é bem gostosa. aqui a batatinha tá bem crocante. Burger. O pão e a carne bem saboroso. Bom, o pão não parece aqueles industrializados, parece mais caseiro, bem gostoso. Valeu! Com certeza, a Argentina é um ótimo lugar para o brasileiro viajar. O dinheiro rende muito e o Cerro Catedral é super acessível para quem quer conhecer e se aventurar na prática do esqui ou snowboard. Espero que o vídeo tenha sido útil, não deixe de se inscrever, deixar um like e até o próximo vídeo com mais Bariloche e Argentina. Até o próximo, tchau, tchau!